Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do vestibular CEDERJ 2025.1. Questões de Física, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão 16. Uma esfera de aço está em repouso, suspensa verticalmente por um fio, e nessa situação, o módulo da tensão no fio é T. Ao lado, uma cuba de vidro contendo água repousa sobre uma balança, e observa-se que a leitura na balança é L. A esfera, então, é mergulhada verticalmente na cuba, mantida em equilíbrio pelo fio e totalmente submersa na água, sem tocar na cuba. Nessa situação, verifique o que ocorre com o módulo da tensão no fio e com a leitura na balança. 4 opções relacionando a tensão e a leitura na balança. Ok. Então, a esfera de aço está em repouso e o módulo da tensão é T. O fato de estar em repouso indica equilíbrio estático, né? Então, a resultante das forças é zero, as forças aplicadas são a tensão e a força-peso. Tensão é a força que atua que o fio exerce sobre a esfera. E o peso é a força que a Terra exerce sobre a esfera. Tá? Então, aqui é uma força de ação à distância e essa aqui é uma força de contato. As intensidades são iguais devido ao fato de estarem em equilíbrio estático. T igual a P. Então, a tensão é igual à intensidade do peso da esfera. Ao lado, uma cuba de vidro contendo água repousa sobre uma balança e observa-se que a leitura na balança é L. Então, aqui você tem uma cuba. A cuba é uma vasilha, um recipiente, que contém a água no seu interior. Estamos desprezando a massa dessa cuba. Tá? Então, a água ela exerce uma força normal sobre a balança. A balança mede a força normal, tá? Então, o valor que vai aparecer aqui é uma medida da força normal, ok? Beleza. As forças aplicadas na água. Primeiro, a força normal. E segundo, a força-peso. Força normal é a força de contato, né? A balança está apoiando a água. E a força-peso é a força de atração gravitacional. É o planeta atraindo a água. A medida é L, conforme dito aqui na questão. Então, como estão em equilíbrio estático, em repouso, né, a força normal é igual ao peso da água. A esfera, então, é mergulhada verticalmente na cuba, mantida em equilíbrio pelo fio e totalmente submersa na água. Então, aqui a cuba de novo, de massa desprezível, o teto, o fio, a esfera de aço. Beleza. O nível da água subiu com a introdução da esfera de aço, ou seja, quando ela afundou, submergiu. Quais são as forças aplicadas na esfera? Então, o peso é a força de atração gravitacional. O planeta puxa a esfera de aço para baixo. A força de tração ou de tensão, T', né, é a força que o fio exerce sobre a esfera, para cima, sentido mesma direção para cima. E o empuxo é a força com que o líquido exerce sobre a esfera de aço, certo? Então, existe uma tendência, por isso que eu coloquei T' aqui, é que a tensão vai diminuir, porque o empuxo está ajudando agora a força de T'. Então, quando você empurra a bola na piscina, você percebe que existe uma força para cima, né? E se você segura qualquer objeto, uma pessoa, dentro da água, você percebe que existe um peso aparente, você sente ela mais leve, porque existe um empuxo, esse empuxo está ajudando. Ok. O módulo da tensão no fio. Então, olha só, a tensão é T', então, como elas têm a mesma direção e sentido, T' mais E. O peso tem a mesma direção e sentido oposto, P. Então, T' é igual a P menos E. Quando eu passo E para o outro lado, troco o sinal, fica menos. Significa que T' é menor do que T. Ou seja, como já foi dito, né, a tensão diminui. Então, só pode ser a letra B ou a letra C. Estão errados, né? Só pode ser a letra A ou D. E aqui que diz que T aumenta. T e L aumenta, T aumenta e L diminui. Então, essas aqui estão erradas. Temos a letra A e a letra D como possíveis respostas. O módulo da tensão, né? Aqui agora a leitura na balança, né? De novo, eu retirei a esfera de aço e ficou essa lacuna aqui, certo? Eu estou interessado agora nas forças que atuam sobre a água. Primeiro, uma força de apoio, devido à balança. Depois, a força de atração gravitacional. O planeta puxa a água para baixo. E existe uma reação à força de empuxo. Então, a água empurra a esfera para cima. E, devido à terceira lei de Newton, a esfera empurra a água para baixo,
Então, essa aqui é uma força de reação. Tá? Bom, seguindo a mesma lógica agora, mesma direção, a força de apoio tem um sentido que é para cima, e essas duas forças, sentido para baixo, eu vou somar as duas. Tá aqui. Beleza. Então a leitura é outra, a leitura da balança é outra, porque vai mudar a força de apoio. Você vê que a força de apoio aqui é E mais P da água, e aqui é só P da água. Então essa força aqui é maior. Né? Ou seja, a leitura da balança L' tem que ser maior do que essa daqui. Então a resposta só pode ser a letra D. Obrigado. Deixe seu like e inscreva-se no canal.